Você já se perguntou como seria caminhar entre anjos e mistérios celestiais? No próximo minuto, revelaremos segredos escondidos há milênios, desvendando o fascinante mundo dos querubins, esses seres poderosos que guardam os segredos divinos. Junte-se a nós numa jornada épica que vai transformar sua visão sobre o universo espiritual e o papel extraordinário dessas criaturas na história da humanidade. Está pronto para testemunhar o inimaginável? Não perca nem um segundo. Quando Deus terminou de criar o nosso mundo, Ele o declarou muito bom. Hoje, poucos diriam que o mundo está em boas condições. Um acontecimento terrível marcou a história. O livro de Gênesis narra a partida de Adão e Eva do Jardim do Éden e a presença de um anjo encarregado de protegê-lo. Deus criou os querubins, seres celestiais. Eles representam a primeira hierarquia angelical, mencionada na Bíblia, surgindo logo após a queda da humanidade. A história de Gênesis nos proporciona 4 insights cruciais sobre o mal. Em primeiro lugar, o mal nem sempre existiu. Em segundo, não teve origem nos seres humanos. Terceiro, trata-se de uma questão moral, não física. E quarto, o mal não tem existência autônoma. Gênesis 3 relata um evento real e histórico, especificando localização e tempo. Foi no início da história humana que ocorreu uma catástrofe moral profunda, iniciada por uma serpente falante. No terceiro capítulo de Gênesis, a narrativa descreve a serpente como mais astuta que qualquer outro animal selvagem criado por Deus. Ela questionou a mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus nos advertiu: não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ou morrerão. A serpente replicou: vocês certamente não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem dele, seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ao ver que o fruto era apetitoso, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria, a mulher o comeu e também ofereceu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Como interpretar essa fascinante história da serpente que conversa com Eva? Há 3 possibilidades. Número 1. A serpente simbolizava o diabo disfarçado. Ele pode aparecer tanto como um anjo quanto como um animal. Número 2. Como no caso da mula de Balaão, Deus deu a um animal a capacidade de falar. Número 3. O animal estava possuído por um espírito maligno. Satanás pode facilmente dominar um animal, assim como Jesus expulsou demônios de um homem, lançando-os do penhasco dos Gadarenos para o corpo de 2.000 porcos. Apesar de Adão estar claramente presente com Eva, ele não diz nada. Ele deveria estar protegendo-a, em vez de discutir com Satanás. Afinal, foi Adão quem ouviu diretamente as advertências de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 11. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles sentiram vergonha de sua nudez. Então, costuraram folhas de figueira para se cobrir. Quando as brisas frescas da noite sopravam, o homem e sua esposa ouviram o Senhor Deus passeando pelo jardim. Então, eles se esconderam do Senhor Deus entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi seus passos no jardim e me escondi, pois estava nu e com medo. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Gênesis capítulo 3, versículos 12 a 23. O homem respondeu: foi a mulher que me deste que me deu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? A serpente me enganou. Ela respondeu: foi por isso que eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque você fez isso, você está amaldiçoada mais do que todos os animais domésticos e selvagens.
Você rastejará sobre seu ventre, se arrastando no pó todos os dias de sua vida. Eu provocarei hostilidade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Depois, ele disse à mulher: aumentarei as dores da sua gravidez, com dor você dará à luz. Seu desejo será pelo seu marido, mas ele a dominará. E ao homem ele disse: porque você ouviu sua esposa e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse. A terra é maldita por sua causa. Você lutará para tirar dela o seu sustento todos os dias de sua vida. Ela produzirá espinhos e cardos para você, mas você comerá dos grãos dela. Pelo suor do seu rosto você terá o alimento para comer, até que retorne à terra de onde foi feito. Pois você foi feito do pó, e ao pó retornará. Então o homem, Adão, deu à sua esposa o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animal para Adão e sua esposa. O Senhor Deus então disse: veja, os seres humanos se tornaram como nós, conhecendo o bem e o mal. E se estenderem a mão, pegarem o fruto da árvore da vida e comerem, então eles viveriam para sempre. Assim, o Senhor Deus os baniu do jardim do Éden e enviou Adão para cultivar a terra da qual ele fora criado. Após serem expulsos, anjos celestiais foram posicionados na fronteira leste do Parque das Delícias, guardando o acesso à árvore da vida contínua com armas afiadas e ardentes. Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz: ele expulsou o homem e a leste do jardim do Éden colocou os querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. Conforme este versículo, apenas um lado do Éden era guardado, o lado leste. Será que era possível para Adão e Eva terem entrado por outro caminho? Compreender esse trecho envolve refletir sobre a perspectiva hebraica em relação às direções. O povo judeu lista as direções começando pelo leste, ao contrário das culturas ocidentais, que normalmente começam com o norte. A frase "a leste do jardim do Éden" pode se referir à borda do Éden, e embora não seja conclusivo, parece se encaixar no contexto do trecho. Além disso, a presença dos querubins portadores de espada enfatiza que Adão e Eva foram removidos à força do jardim do Éden. A palavra querubins está no plural, referindo-se a vários seres angélicos que se posicionaram no lado leste ou nos arredores do jardim, bloqueando completamente o caminho para a árvore da vida. O fato de a espada ser flamejante e girar em todas as direções, o que pode significar que cada anjo possuía uma espada, destaca a forte segurança de Deus. Não havia como Adão e Eva, ou qualquer outra pessoa, alcançarem a árvore da vida. Outra possibilidade é que a guarda do lado leste do Éden esteja relacionada a Gênesis capítulo 2, versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e lá colocou o homem que havia formado. Guardar o leste faz sentido se o Éden estivesse localizado nessa direção. Guardar o leste, segundo essa interpretação, significa proteger a área onde o Éden estava situado. De qualquer forma, a ênfase é na proteção completa da árvore da vida por Deus, impedindo qualquer ser humano de se aproximar, seja para proteger a borda ou a localização do Éden. A palavra de Deus enfatiza que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e não puderam retornar. A árvore da vida é mencionada novamente na Bíblia, aparecendo no novo céu junto ao Senhor. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, pelo meio da rua da cidade. Também de cada lado do rio, a árvore da vida com seus 12 tipos de frutos, produzindo seu fruto a cada mês. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 3, diz: as folhas das árvores eram usadas para curar as nações. Não haverá mais nada amaldiçoado.
O povo de Deus colherá os benefícios de uma criação restaurada e terá acesso renovado à árvore da vida no final dos tempos. Querubim ou querubins são seres angélicos que participam do culto e do louvor a Deus. Eles são mencionados pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Satanás era um querubim antes de sua rebelião. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15 diz: Filho do homem, levante uma lamentação pelo rei de Tiro e diga a ele: Assim diz o Senhor Deus, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era a sua cobertura. O sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, turquesa e esmeralda com ouro. A obra dos seus tamborins e flautas foi preparada para você no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido que cobria. Eu te estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus, andava para lá e para cá entre as pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Muitos querubins foram representados no tabernáculo e no templo, bem como em seus artigos. Hebreus capítulo 9, versículo 5 diz: E acima dele, querubins de glória, cobrindo o propiciatório. Mas agora, não é possível falar detalhadamente sobre estas coisas. 1 Reis, capítulo 6, versículos 23 a 35, descreve: No santuário interno, ele fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. 5 côvados era uma asa do querubim e 5 côvados a outra asa do querubim. De uma extremidade de suas asas até a outra havia 10 côvados. O outro querubim também media 10 côvados. Ambos os querubins tinham a mesma medida e forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim como o outro querubim. Ele colocou os querubins no meio do templo interno. As asas dos querubins estavam estendidas, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede. E suas asas se tocavam no meio do templo. Ele também os cobriu com ouro. Então ele esculpiu todas as paredes da casa ao redor, com gravações entalhadas de querubins, palmeiras e flores abertas, nos santuários interno e externo. Ele revestiu o chão da casa com ouro, nos santuários interno e externo. Para a entrada do santuário interno, ele fez portas de madeira de oliveira, com um lintel e batentes de 5 lados. Assim, ele fez 2 portas de madeira de oliveira e nelas esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas, cobrindo-os com ouro. Ele estendeu o ouro sobre os querubins e as palmeiras. Ele também fez, para a entrada do santuário, postes de porta de 4 lados de madeira de oliveira e 2 portas de madeira de cipreste. As 2 folhas de uma porta giravam em pivôs, e as 2 folhas da outra porta também giravam em pivôs. Ele esculpiu nelas querubins, palmeiras e flores abertas e as cobriu com ouro aplicado uniformemente sobre o trabalho gravado. Os capítulos 1 e 10 do livro de Ezequiel descrevem as 4 criaturas vivas, no capítulo 1, versículo 5, como sendo os mesmos seres que os querubins. Cada um tinha 4 faces, de homem, de leão, de boi e de águia, bem como 4 asas. Os querubins tinham a aparência de um homem. 2 de suas asas eram usadas para voar, enquanto as outras 2 cobriam seus corpos. Parecia haver a forma ou semelhança da mão de um homem sob suas asas. A imagem em Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 a 9, parece descrever os querubins também. O propósito dos querubins é engrandecer a santidade e o poder de Deus. Ao longo da Bíblia, esta é uma de suas principais responsabilidades. Além de louvar a Deus, eles servem como um lembrete visível da majestade e glória de Deus, assim como de sua presença constante entre seu povo.
Que situação terrível teria sido se Adão tivesse comido da árvore da vida e assim fosse perpetuamente estabelecido em seu estado caído. Deus enviou um contingente de gloriosos e confiáveis querubins para guardar o acesso à árvore e prevenir isso. Não sabemos o que Adão pensou quando viu aqueles gloriosos querubins pela primeira vez na história humana. Talvez as emoções que surgem ao imaginar esse momento sejam de assombro, medo e maravilha. Em outras seções da Bíblia, somos informados sobre como as pessoas reagiram ao ver anjos. Por exemplo, Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículos 11 a 13. Então, à direita do altar de incenso, um anjo do Senhor apareceu para ele. Zacarias ficou perturbado e tomado pelo medo. O anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu sua oração. Sua esposa, Isabel, terá um filho, e você o chamará de João." Adão percebeu que sua transgressão o havia afastado da companhia e presença de um Deus santo. Curiosamente, a próxima ocorrência dos querubins na Bíblia envolve a recuperação do que foi perdido. Êxodo 25 dá a Moisés instruções específicas e detalhadas sobre como fazer várias peças de mobília para o tabernáculo. Deve ter sido uma visão incrível ver os querubins associados à própria presença de Deus. Conforme esses dois trechos bíblicos, a principal responsabilidade dos querubins parece ser declarar a pecaminosidade do homem e proteger a presença de Deus dos homens pecadores. Os querubins lembravam que ele havia quebrado a lei de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote de Israel tinha permissão para entrar no Santo dos Santos e contemplar o propiciatório. Tenho certeza de que ele pensava consigo mesmo em cada ocasião: "Eu não pertenço aqui, na santa presença de Deus, porque sou um pecador." Os querubins são seres reais e poderosos. No entanto, na Bíblia, eles eram frequentemente usados para representar coisas celestiais. Por ordem de Deus, eles foram incorporados ao design da Arca da Aliança e do Tabernáculo. Os querubins então se erguem em preparação para a partida. Embora Ezequiel 10 seja difícil de entender, um ponto se destaca: os querubins estão associados ao esplendor de Deus. Este capítulo, que envolve seres angélicos, é um dos trechos mais enigmáticos e ao mesmo tempo evocativos da Bíblia sobre a grandeza de Deus. Deve ser lido com atenção e oração. Poucos outros capítulos na Bíblia transmitem aspectos da majestade e glória de Deus ao leitor. Embora os serafins e querubins pertençam a diferentes hierarquias e sejam envoltos em mistério na Bíblia, eles compartilham uma característica: estão constantemente louvando a Deus. No entanto, por mais magníficos que sejam os anjos e seres celestiais, eles empalidecem em comparação ao nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, perante o qual todos os poderes no céu e na terra se curvam em adoração sagrada e em reverência extasiada. Para o mestre de canto, ao som dos lírios da aliança, um salmo de Asaf. Ouve-nos, ó pastor de Israel, que guias a José como um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Salmo capítulo 80, versículo 1. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, abale-se a terra. Salmo capítulo 99, versículo 1. A glória de Deus não será negada e cada ser celestial testemunha, silenciosa ou vocalmente, a majestade de Deus. Os querubins fizeram mais do que apenas impedir a entrada de quem não tinha o direito no lugar mais santo de Deus. Eles também garantiam o direito do sumo sacerdote de entrar no lugar santo com sangue, como representante do povo diante de Deus. Ele, e somente ele, tinha permissão para entrar no santuário interno do Senhor. Pelo direito de redenção e de acordo com a condição dos fiéis, cada verdadeiro filho de Deus agora tem acesso direto à presença de Deus por meio de Jesus, como um sacerdote crente.
Os querubins não negarão o trono ao cristão mais humilde. Eles nos asseguram que podemos nos aproximar com confiança por causa da obra de Cristo na cruz. O véu do templo foi rasgado. Como diz Paulo, assim já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Além disso, Pedro nos garante: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O santuário interno do trono de Deus também está aberto àqueles que se arrependeram do pecado e confiaram em Cristo como Salvador. No entanto, os querubins não são a única hierarquia de anjos. Acabamos de explorar os mistérios e a majestade dos querubins, essas fascinantes criaturas que desempenham um papel crucial na tapeçaria da história espiritual. Se você ficou maravilhado com essas revelações e deseja continuar esta jornada de descobertas, não deixe de se inscrever em nosso canal. Temos muitos outros segredos e histórias incríveis que estão esperando por você. Dê um like se você achou este vídeo esclarecedor, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário abaixo sobre o que mais gostaria de explorar. Sua curiosidade é a chave para desbloquearmos juntos mais mistérios do universo. Fique conosco, porque cada vídeo é uma nova aventura. Até a próxima! E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.